Salve, salve, filhos d'Alva. Vamos começar aqui mais uma cabala oral. A gente está fazendo a leitura e os comentários do livro Sefer Yetzirah. Anteriormente, a gente estava comentando sobre as 10 Sefirot, a árvore da vida, falando sobre a necessidade de aprofundamento dimensional nelas. Falamos a diferença entre a medida de quantidade e uma medida que não tem a ver com a quantidade, mas sim uma dimensão de tamanho, que é diferente de a gente separar aquilo, as coisas, com uma quantidade. Então, ao invés de eu dividir as coisas, multiplicar as coisas a partir de uma gerando várias, a medida da Sefirot se trata de uma mensuração de uma única coisa. Essa mensuração de uma única coisa tem a ver com esse absoluto, o qual é percebido. E essa percepção do absoluto é que gera a dimensionalização. A dimensionalização que origina, então, tempo e espaço. E esse absoluto é o que a gente vai ler agora. Esse subtópico, mestre único. Vamos lá? Também pode ser lido como mestre único. Há uma expressão similar encontrada abaixo. Isso a gente vai ver mais aprofundado nos próximos subcapítulos. Depois de descrever o contínuo pentadimensional definido pelo Sefirot, que é o pentagrama, que a gente falou na leitura anterior, as 5 dimensões, o Sefer Yetzirah se refere especificamente a Deus como mestre único. A palavra hebraica para único aqui é Yakid, indicando uma completa e absoluta unidade. Esse é o ponto principal que a gente tem que manter em mente. Essa absoluta unidade. Então, quando a gente fala de absoluto, que é o que vai além das dimensões, além daquilo que é limitado, nós temos o absoluto, em qual se abrange tudo o que há. Então, tudo o que há se torna uma única coisa, sem separação. Essa sem separação então, que impossibilita a gente tentar compreender a árvore da vida como coisas separadas. Tentar entender as diferentes sefirotes como elementos separados. A única forma da gente conseguir alcançar uma compreensão adequada da árvore da vida é através dessa percepção unificada, uma percepção de unidade absoluta. E isso se aplicando à árvore sefirótica, mas também a tudo o que percebemos no universo, tudo que percebemos através dos nossos sentidos. A unidade de Deus é absoluta. Ela não é como uma pessoa que consiste de muitas partes. Ela não é nem como o mais simples objetos físicos, desde que, inclusive, tal objeto tenha 3 dimensões. Dizer que Deus está limitado por dimensões introduziria em si mesmo um elemento de pluralidade em sua essência, e isso está excluído. Essa pluralidade que seria impossível de alcançar na percepção tem a ver com que as pessoas confundem com como fala? O oposto do monoteísmo, e cultuam muitos deuses, politeísmo. Pessoas acabam confundindo essa percepção politeísta com a pluralidade da divindade, onde a gente vê diferentes deuses, múltiplos deuses. Mas aí a gente percebe no livro que ele nos explica que essa pluralidade não é uma interpretação correta. Isso porque o mestre único, a unidade absoluta, não pode ser vários, não pode ser muitos. Então, ela se trata de uma coisa só. Então, quando a gente estuda o politeísmo, as diferentes imagens cultuadas pelas diferentes culturas,
A gente tem que observar essas interpretações não de uma forma plural, porque essa forma plural é que acaba gerando o conflito entre as diferentes imagens e acaba colocando uma cultura contra a outra. A supervalorização de uma das imagens, que é inevitável, acaba se colocando contra as demais imagens, e isso se transforma em idolatria. Então, para a gente conseguir compreender a forma de interpretação do divino em todas as culturas, independente de qual seja, independente de qual imagem eles cultuem, a gente vai precisar observar de uma forma na qual a gente perceba tudo como uma unidade absoluta. Então, aquelas múltiplas imagens, esses múltiplos objetos, múltiplas pessoas, são todos diferentes elementos de uma única coisa, que é o que a gente chama de absoluto. Então, todos esses múltiplos elementos, eles não são quantidades, mas eles são, na verdade, medidas. São medidas de uma única coisa. Assim como a gente tem vários quilômetros de uma estrada. Então, a gente não tem várias estradas. A gente tem uma estrada só, mas a gente tem vários quilômetros dentro que medem essa estrada, que compõem essa estrada. Então, a percepção de multiplicidade na mente vem como uma percepção de mensuração das coisas, na qual a consciência tenta dimensionar o absoluto. E é através desse processo de dimensionalização que ela, através da verbalização, através do processo linguístico, ela cria, então, as diferentes qualidades da realidade. Não como uma criação vazia, sem sentido, mas uma criação interpretativa. Uma criação interpretativa daquilo que já existe, que é o absoluto, que é o mestre único. Então, depois de haver definido o contínuo de 5 dimensões, alguém poderia errar pensando que Deus é um ser pentadimensional. Sefer Yetzirah, portanto, enfatiza nesse ponto sua unidade. O conceito de dimensionalidade não se aplica a Deus em absoluto. Então, tendem a confundir o pentagrama ou a árvore sefirótica como o ser absoluto em si. Só que, na realidade, este pentagrama, esse pentadimensional de contínuo tempo e espaço, ele é, na verdade, uma interpretação do absoluto. Ele é uma expressão linguística. É essa interpretação que gera uma expressão linguística. E essa expressão linguística é a expressão da luz, que se expressa nos sentidos, gerando, então, uma percepção de um universo pentadimensional, em 5 dimensões. Continuando, Deus Rei Fiel, em hebraico, isso é, El-Melech, Niman, tomando as letras iniciais de cada palavra, obtém-se a palavra Amém. E, de acordo com o Talmud, é esta frase que define a palavra Amém. A afirmação de que Deus é fiel significa que ele é acessível unicamente através da fé. Isso por quê? Porque aquilo que é percebido através dos sentidos e pode ser comprovado de forma científica, através da ciência, as 5 dimensões de tempo e espaço, elas não são o absoluto como um todo, mas são como uma sombra dele. São como uma expressão baseada em suas impressões. Então, essas impressões não são absoluto de fato, elas são todas limitadas. Então, tudo aquilo que a gente consegue perceber através dos sentidos físicos, visão, tato, paladar, audição e por aí vai, tudo isso é limitado. Eles são diferentes frações que limitam umas às outras. Já o absoluto é algo ilimitado. Ele vai ser infinito, ilimitado e eterno. Então, ele vai ultrapassar todas essas percepções. Então, ele vai estar além disso.
Ele se encontra nisso como uma expressão, só que a expressão é só uma superfície. A expressão é só o fenômeno da natureza. A natureza em si, ela é muito mais profunda. Essa profundidade que só pode ser alcançada através da fé. É a fé que vai possibilitar, então, a gente conseguir perceber aquilo que é além dos sentidos. Porque nós não estamos comprovando de forma física, mas, através da fé, a gente consegue refletir o físico, refletir aquilo que é percebido, gerando, então, uma interpretação infinita. Essa interpretação infinita que vai ser a metamorfose do microcosmo. Ou seja, o universo de individuação, ele se metamorfoseia, ele consegue se moldar, se transformar de uma forma contínua, na qual ele consegue navegar o absoluto. E navegando o absoluto, ele vai, então, interpretando, experienciando e percebendo cada vez mais. E isso é um processo infinito. O intelecto humano só pode captar conceitos dentro do contínuo de 5 dimensões de espaço, tempo e espírito. Deus, o ser infinito, entretanto, está além disso. Ele pode relacionar-se com o universo como rei, mas ele em si mesmo está acima de nossa capacidade de compreensão mental. Essa acima de capacidade de compreensão mental se refere exatamente na sua infinitude. Então, por ele ser um só com tudo, então não há delimitações, não há separação entre as coisas. E essa ausência de separação das coisas, a nossa percepção se torna caos. Se torna aquilo que a gente chama de caos. Porque aquilo que traz a ordem vem da delimitação da linguagem. Então, a delimitação, ou seja, a restrição do infinito, do absoluto, e a sua delimitação, a sua mensuração, é que vai gerar a ordem. A ordem como uma inversão daquilo que ele é. Então, tudo aquilo que é percebido no pentadimensional, pelo microcosmo, é uma inversão daquilo que é o absoluto, como um espelho. Essa inversão que nos dará, então, a sensação de ordem, ordenação. Essa ordenação que vem do cronos, do tempo cronológico. Nesse processo de reflexão do absoluto, vai gerando impressões. E essas impressões, elas vão sendo organizadas em uma sequência, em uma sincronia. E essa sincronia gera, então, o sentido temporal, a percepção de tempo e espaço. Acho que a Maria Pereda fala sobre isso, quando ela fala sobre, na quarta dimensão, a gente perceber múltiplos quadros. E esses quadros, eles vão se transformando, conforme a gente muda a percepção de um quadro para o outro, dá essa percepção de movimento. E essa mudança de um quadro para outro é uma impressão para outra. De uma impressão para outra que gera o movimento que a gente conhece como tempo. E esse tempo, ele é o próprio pensamento. É o próprio pensar. É um processo de reflexão e interpretação. É um processo que a mente faz como uma dialética. Um processo de 3 fases. Essas 3 fases que a gente vai usar para encadear o espírito. Encadear o Daimon. Ou seja, ordenar o espírito. Essa ordenação do espírito que vem nessa tríade da dialética, gerando passado, presente e futuro. Continuando, domina todas elas. Desculpa. Pode falar. Em relação a esses três paradigmas que você falou, tem relação também com as 3 fases alquímicas que o alquimista passa. Tem muito a ver com as fases alquímicas também. Sim, você passa pela essa fase, o nigredo, depois o albedo e por último o rubedo. Ou é o contrário? Eu não lembro. Sim, o rubedo por último. O albedo é do meio.
É. Entre Aí eles também também tem as fazem assim. citrinitas. São 4 fases, né? Essas citrinitas. Tem a última, é verdade, tem quatro, mas a quarta ela não é mencionada. Ela só é. Geralmente Você fica acessa, para é como trás. se fosse. Isso, a quarta, ela é a. Como é que se dá para explicar agora? Ver um. É a junção das três outras fases anteriores que você tem um vislumbre. Aí onde começa de Sim, novo a outra fase, de novo você vai fazer a unigrego e assim sucessivamente. Na quarta fase, que é a fase que não é mencionada, é a fase do que você está nesse vislumbre do instante, do momento. Aí você consegue ter uma visão, é a visão 4D, a visão em quarta dimensão como você falou, de todas as telas. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou dizendo. sim, faz sentido. É sempre a soma de uma dimensão a mais. É sempre acrescentando o conhecimento anterior. Então, a primeira fase, ela vai para a segunda como uma superação da primeira fase. Já a terceira fase vai juntar a primeira e a segunda em uma só. E aí, na quarta, vai ser igual. Vai juntar a primeira, a segunda e a terceira em uma só. É igual o Fibonacci. Manja a progressão Fibonacci? Sempre acrescenta o anterior. Esse processo de sempre acrescentar o anterior é o processo da dialética, né? Então, o processo da dialética que é a tese, a antitese e a síntese. E aí gera um quarto elemento, que a síntese da tese e da antitese gera um quarto elemento. E aí esses quatro elementos da fase alquímica é o que a gente vê na natureza manifesta. É na natureza que a gente consegue verbalizar, na natureza sensorial. Só que o movimento em si que é gerado nessa natureza inferior, que a gente chama de matéria, que é o movimento da matéria, ele é feito pela tríade da dialética. É por isso que a gente fala de sete. Então, são um triângulo em cima do espírito, que é o movimento das três polaridades, né? Que ele sempre vai se aplicar como um tripé em tudo que acontece. Então, ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser absoluto, sempre vai ser imutável, esses três elementos, que é uma afirmação, uma negação e um neutro. E aí, embaixo desse triângulo, a gente vai ter o quadrado. O quadrado dos quatro elementos, são as quatro fases da alquimia. É um processo cíclico, que vai estar sempre se transformando. Então, tudo que vai estar acontecendo embaixo vai estar em movimentação, se transformando, igual ao 8. Aí a gente vai ter o plano sensível, que o Platão fala, plano de impressões, que está sempre se transformando, e um plano inteligível, plano das ideias, onde as coisas são como são. Esse plano das ideias é o plano que a gente chama de plano não verbal. E aí o plano sensível, plano da matéria, é o que a gente fala que é o plano verbalizado. E aí o absoluto, ele vai ser exatamente esse aspecto não verbal. A gente encadeia ele através da nossa percepção como um triângulo. Mas na realidade, esse absoluto que está dentro do triângulo, concentrado dentro do triângulo, ele é infinito, sem dimensões. Ou seja, a própria capacidade da dialética de desenvolver uma ideia ao infinito. E é isso que gera o próprio processo de vida, de existência. Porque essa progressão infinita é que consegue manter o eterno, manter algo autogerado, sempre gerando a si mesmo, como algo eterno, como uma coisa só, infinita e eterna. Continuando. Domina todas elas. A palavra hebraica para dominar aqui é Moshel. Existem dois sinônimos que indicam dominância, Meleque e Moshel. Meleque é um rei que interage com os súditos e que é, portanto, afetado por eles. Por outro, parte um Moshel,
que é um tirano e ditador, que governa, mas não é influenciado de nenhum modo por seus subordinados. Aqui a gente pode fazer uma analogia com o físico e o duplo, com os nossos dois aspectos da consciência. Então a gente tem um aspecto que percebe o absoluto, que ele é como esse Moshel, ele é como um tirano e ditador. Então ele é como um eu superior, que ele está sempre impondo as coisas para a gente, independente da nossa escolha. Está sempre fazendo as coisas acontecerem como devem acontecer, com base na lei. Por isso ele é um tirano e ditador, porque ele não se importa com as nossas escolhas. Ele simplesmente faz aquilo que deve ser feito, aquilo que está sob a lei. E a gente pode chamar a lei da física, a lei da matemática, como uma das formas de perceber essa lei, que é uma lei que não pode ser transgredida, porque ela é onipotente, então ela não pode ser transgredida. E esse outro, Meleque é aquele que é influenciado, ou seja, onde a gente consegue, então, fazer uma espécie de troca equivalente, na qual eu tenho o meu desejo, a minha vontade, e eu consigo, então, negociar essa minha vontade com esse demiurgo, essa realidade. Então, eu não sou obrigado, não há uma imposição, mas as coisas acabam acontecendo de uma forma em que eu consigo moldá-las, eu consigo desenvolvê-las à minha vontade. E isso tem a ver com a percepção de absoluto, que não muda, que não pode ser transgredida, ou seja, é pura, e uma inferior de sensorial de transformação, ou seja, uma não verbal e uma verbal. Então, quando eu estou verbalizando, eu consigo moldar essas percepções. Eu consigo, através da linguagem, através do verbo, eu consigo moldar, eu consigo negociar com a natureza e fazer aquilo que a gente chama de taumaturgia, que é a transformação elemental. A gente encanta os elementos da natureza e consegue moldar eles através da linguagem. Por isso que a gente consegue gerar uma narrativa e, através da imaginação, perceber essa narrativa. Perceber essa narrativa através dos sentidos. E o nível de realidade em que a imaginação vai se tornar vai depender da capacidade de concentração. Então, quanto mais eu me concentro em uma ideia e uma narrativa, mais eu consigo transformar aquilo em uma percepção real, por conta da concentração de energia. Porque a concentração do pensamento é uma concentração de energia. Então, a gente está concentrando o fluxo do nosso espírito naquela narrativa, naquela imagem. E aí a concentração nessa imagem vai desenvolvendo ela. E esse desenvolvimento dela é que gera, então, a percepção cronológica de tempo e espaço. Continuando, Deus é algumas vezes chamado Meleque, mas isso se refere somente às suas ações através de Malkut, o reino, a mais baixa da Sefirot. O ser infinito, entretanto, é realmente um Moshel, um governante absoluto que não é afetado de nenhuma forma por sua criação. A Escritura diz, então, se fores justo, o que darás a ele? O que ele receberá de tua mão? Isto é, particularmente verdadeiro na relação de Deus com a Sefirot. Ele não é, de nenhum modo, afetado ou definido por elas. Então, quando a gente fala de Meleque, que é o demiurgo que consegue fazer a negociação, consegue fazer a transmutação, a transformação, a gente está falando das impressões sefiróticas. A gente está falando da árvore da vida, das transformações que podem ocorrer dentro da árvore da vida. E a gente pode chamar isso também como um universo. Chama um universo que é como uma bolha do caos, dentro do caos. A gente tem o caos, que é um absoluto, e quando o universo surge, é como uma bolha. E dentro dessa bolha, a gente tem a ordenação da Sefirot, ou seja, dos graus de profundidade dessa bolha, das dimensões desse universo.
Já o outro, quando fala de Moshel, que é o ditador, um demiurgo ditador, a gente já está falando daquilo que vai além da árvore da vida. A gente já está falando do Ein Sof, que é o infinito, que vai além da árvore da vida. Então a gente já está falando do caos em si. E esse caos em si, ele não é verbalizado. Por isso a gente fala não verbal. Ele não é verbal porque ele é infinito, então não há delimitações. Por isso ele não tem um nome, não tem uma forma, não tem uma cor específica. A gente começa a percebê-lo a partir da manifestação de Rockman, que é a emanação da luz, e é um plano nirvânico. É uma percepção de nirvana. É a primeira percepção dele, mas aí ele já foi manifesto ali em cima do abismo, em Keter, Binah, e aí em Rockman é que ele está se expressando, e aí todo aquele aspecto de Binah ainda está oculto, ou seja, não há uma compreensão verbal. Então a consciência que está lá no Nirvana, ela não tem uma compreensão verbal do universo. Então ela é só luz. Ela é luz pura. Só a partir do momento em que ela cai lá em Malkuth, igual no mito do anjo caído, e volta através do Binah, na compreensão, o pilar da compreensão, é que ela consegue entender tudo através da sua reflexão que gera a linguagem, percepção linguística, percepção do universo. Então é um processo de criação do próprio universo. Então quando a gente vê o mito do anjo que cai do céu para a terra, e depois ele ascende de volta, porque a gente tem o mito de Lúcifer que cai, e depois de Jesus que ascende de volta, que na verdade é o mesmo. É o mesmo arquétipo com diferentes personalidades, diferentes aspectos. É esse processo no qual o absoluto ele gera a si mesmo, e a partir deste autogerado ele começa então a construir seu próprio universo. Ele começa a aprender consigo mesmo e desenvolver e construir seu próprio universo. Bom, vou finalizar por aqui. Se quiser comentar algo, perguntar algo, eu vou parar por aqui por enquanto. Já que ninguém tem nada a comentar, eu vou finalizar. Eu agradeço o pessoal que apareceu. Estou vendo a Dani tá aí. A Taia já foi embora. E eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por dia uma leitura comentada, com uma duração de mais ou menos uns 30 minutos. Pelo menos de segunda a sexta. Vamos ver se eu consigo manter essa disciplina. Eu duvido muito, né? Mas eu vou tentar. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.